Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Finalmente chegou o último vídeo da série Passo a Passo de como tirar a habilitação aqui em UK. Lembrando, para quem não me conhece, meu nome é Sheila. Eu fiz, acredito que 6 vídeos anteriores. A gente ainda não tem essa contagem certa, porque eu ainda fui colocando alguns videozinhos ali no meio. Mas acredito que ali, uma média de 6 vídeos anteriores, onde eu descrevi o passo a passo, desde como você começar a aplicar para a sua provisória, estudar para o teste teórico, marcar o teste teórico. E finalmente agora eu estou fazendo um vídeo explicando o que você deve fazer para marcar o seu teste prático, tá? Você já passou pela primeira fase, falta só um pouquinho. Eu imagino o frio na barriga de quem tá aí nesse processo. Eu já passei por isso também. Há muito tempo atrás, eu passei por isso há quase 4 anos atrás, então por isso, hoje a gente vai fazer esse vídeo, mas eu tenho aqui minha filha aqui comigo, e como ela fez o processo dela recentemente, ela vai dar algumas dicas pra gente, se a gente precisar, ou se eu esquecer alguma coisa, ela vai estar falando, então a gente vai ouvir uma voz externa aí, com Oi, Larissa! Olá! Com isso daí, tá bom? Então, se precisar, ela dá um suporte aí pra gente, porque eu não domino muito a questão do teste prático, né? O meu forte é o teste teórico. O prático quem domina mais é o Mohamed, né? Que é o instrutor que trabalha comigo na Drive na Terra da Rainha, que a gente tem a página. Vamos lá. Então é o seguinte... diferente do teórico, que você coloca seu postcode e ele te dá alguns locais para você fazer o teste, o prático não. O prático você pode fazer em qualquer lugar dentro do Reino Unido, ok? Tanto que às vezes tem pessoas que moram numa cidadezinha, sei lá, pequena e quer fazer em Londres, ou vice-versa, as pessoas que moram em Londres, mas tá bem cheio, quer ir para uma cidadezinha pequena para fazer. Eu mesmo fiz o meu, eu moro em Reading, mas a gente achou que o percurso de Newbury era mais fácil, menos roundabout, e toda a minha família... Era menos movimentado. Isso. Então, tanto a minha família, eu, meu marido e minha filha nós fizemos lá ali em Newbury e tivemos muito sucesso ali com esse trajeto ali. Tá? Então você pode escolher aonde você quer fazer, tá? Não precisa ser no mesmo bairro que você mora, ok? Já é uma das dicas aí. Ok. Falando sobre como fazer o teste. Lembrando que não é que nem no Brasil, porque chega lá, você tem vários carros lá que você escolhe, que nem a gente lá no Brasil, lembra? Tinha aqueles vários carros estacionados e o seu instrutor te levava até um carro e você fazia o teste com o examinador. Aqui não funciona assim, tá? Você pode fazer com o teu carro, tá? Você pode fazer com o teu carro, basta que o carro você esteja no seguro do carro, tá? Então você tem que estar segurado. O carro tem que estar dentro dos padrões que eles pedem. O pneu, lembrando, do pneu tem que estar com aquele 1.6, né, milímetro, bonitinho. Se o pneu tiver com algum problema, eles não vão autorizar. A Larissa mesmo, teve a primeira vez que ela foi no teste, né, Larissa? Não foi possível. Porque o pneu não estava dentro do padrão, que né, solicitado ali por eles, e aí ele não deixou, não devolveu o dinheiro, foi uma confusão. Então, não tenta olhar direitinho se isso tá dentro do padrão, tá? Você perde tudo, é como se você tivesse falhado no teste. Exatamente. Você tem que ter o espelhinho também, tá? Você tem que colocar o espelhinho e tem que colocar os 2 L's, né? Atrás do carro, tá? E na frente do carro também, pra você fazer o teste. Você tem que estar com tudo isso. Se você não chegar no dia e esquecer isso, ok, eu não vou fazer o teste, vai depender do humor do seu examinador, tá? Eles têm, mas eles não gostam, e eu acho que começar um teste já com esse pezinho, né, atrás aí não é interessante. Então leva tudo bonitinho pra vocês. Se você não tiver um carro, você vai precisar alugar o carro do instrutor, tá? Eu vou passar depois aqui na descrição, mais ou menos o valor, que eu não tenho direito ali quanto que é, eu vou perguntar pro Mohamed, depois eu vou colocar aqui embaixo para vocês, mais ou menos a média de valor de aluguel de carro, tá? Então o instrutor vai alugar o carro, ele vai com você no dia do teste o examinador vai fazer o exame com você no carro do instrutor.
ok? Pode ter alguém atrás também, tá? No meu dia do meu teste, o meu marido foi comigo, porém ele não pode abrir a boca, tá? Ele abrir a boca, você já é desclassificado no seu teste, mas o tanto que algumas pessoas pedem pro seu instrutor ir junto também, tá? Ele pode ir, porque caso o instrutor vá junto, e se você não passar, o instrutor pelo menos vai saber no que você não tá indo bem, tá? Quem se sentir seguro, ótimo, mas tá? Isso aí é opcional. Ok, então você vai chegar numa salinha, eles falam pra você não chegar muito adiantado, tá? Mas chega ali, acho que em 15 minutos com antecedência ali é interessante. Tem alguma coisa de você estacionar o carro, que eles pedem pra você estacionar o carro de uma forma? Não. Não, ok. Então tá. Então você deixa o carro ali estacionado, entra lá no dia lá no teste, e o examinador, quando chegar seu horário, vai chegar, vai se apresentar, ele vai pedir pra você a sua provisória, tá? Aí depois ele vai ler seu nome, se tiver tudo certinho, já vai pra você ali no pátio, ali onde seu carro está estacionado, e vai pedir pra você ler uma placa a 20 metros de distância, tá? Então, é muito importante, quando a gente estava aplicando para provisória, eu falei sobre isso, que é importante que você consiga ler uma placa a 20 metros de distância, ou com óculos, tá? Ou sem óculos, você tem que ler essa placa. Caso você não consiga, ali você já vai ser reprovado, e aí você vai ter que iniciar tudo do início. Então, isso é muito importante, ok? Leu a placa tudo certinho, aí você vai até ali o carro. Eu, na época que eu fiz o meu teste, o meu inglês não era 100%. Eu acho que eu contei essa história pra vocês aí no primeiro vídeo. Aí eu falei pra ele que eu não falava inglês muito bem, né? E o examinador foi muito tranquilo, né? Eu falei pra ele que eu ia tentar entender. Porque isso, a minha preocupação era com o show and tell me. O que é o show and tell me? Mostre e fale pra mim, né? Então, antes de começar o teste, ele pede pra você mostrar alguma coisa, né? Ou falar alguma coisa. No teste da Larissa, na verdade, antes disso, gente, muito importante, ele dá uma volta no carro e olha se o carro tá tudo certinho, tá? Ele olha pra ver se o carro tá certo. Se tiver tudo certinho, o pneu tiver tudo bonitinho, aí sim, ele entra no carro, ou antes de entrar no carro, no meu caso, antes de entrar no carro, ele pediu pra mim abrir o capô do carro e mostrar como que o fluido da bateria estava satisfatório, né? Se estava muito baixo ou muito alto. Ele pediu para mim falar, na verdade foi tell me, né? Aí eu fui e falei para ele, né? Que tava bom, não podia estar nem baixo, né? Teria que estar dentro do risquinho ali. Mostrei para ele com o meu pouquíssimo inglês na época ali, e ele entendeu numa boa, foi super tranquilo. Ótimo. E aí dentro do carro pode ser que ele faça mais uma pergunta, né? Ou ele faça o show me, ele pode falar pra você, mostre como você abaixa os vidros do carro. Isso, né? Na Larissa foi isso, né, que eles pediram. O show me, que você tem que mostrar o que você tá fazendo, o que você tem que fazer dentro do carro, por exemplo. Esse ele me perguntou, eu dirigindo. Certo. Eu já tava dirigindo, aí ele pediu pra eu abaixar a janela do carro. Aí eu tive que abaixar a janela e levantar, continuando dirigindo, sem perder a direção. Isso. Aí ele avalia também ali a questão do seu controle, né? Se você tem um bom controle, se você consegue se manter reto ali e fazer aquilo ao mesmo tempo. Isso mesmo, tá? Então, é isso. Não se preocupe, muitas pessoas ficam com muito receio sobre isso, principalmente quem não domina a língua inglesa. Eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir falar, não vou conseguir entender ele ali em si, né? Então, por isso que eu falo pra vocês que quando vocês passarem um teste teórico, voltar pra mim, porque aí eu dou algumas dicas pra vocês, né? De como se preparar pro teste prático. No meu caso, por exemplo, vou contar até uma história bem engraçadinha que fala sobre isso, né? No dia do meu teste, meu primeiro teste prático, eu ainda não dominava o inglês, e eu tava bem insegura, mas eu decidi fazer porque eu tinha pouco tempo pra poder andar indo com a minha carteira do Brasil, né? Já ia completar 1 ano. Eu falei, não, bora, vamos fazer esse teste aí, vamos ver como que vai dar. E no dia, eu moro em Reading, meu marido foi comigo, né? Acho que eu falei pra você que pode alguém com você, né? Atrás, no carro, meu marido foi. E o instrutor começou o teste falando, are you ready?
Aí você quer ir pra Reading? Aí ele, no Reading, Ready. E eu não entendia o que ele tava falando. Ele tava falando, você tá preparada? E eu achando que ele tava mandando eu ir pra Reading. E ok, ele tentava mandar eu ir pra um lado, ia pra outro. Na saída da roundabout eu não entendi o comando, qual saída que ele queria. Ou seja, foi bem difícil. E aí, lógico, ele nem finalizou o teste dos 55 minutos que você tem direito, né, pra fazer. Foi bem antes. E aí ele parou e ele falou, ela sabe dirigir, ela é preventiva, ela olha nos espelhos, ele deu todos os pontos positivos ali que eu faço, porém ela não entende o que eu estou pedindo para ela fazer. Então ele falou assim, ó, eu aconselho que ela assista esses vídeos no YouTube várias vezes por um mês, né? Um mês e meio, e volta para fazer o teste novamente, né? Então não foi aprovada, fiquei muito chateada, mas eu sabia que realmente não dava, né? Não tem como. O que eu fiz? Esperei um mês e meio? Não, 15 dias. Então eu comecei a estudar, ver aqueles vídeos várias vezes. Eu tinha feito aula também com o instrutor, que no meu caso não era o Mohandy, porque eu não morava em Londres, né? Era outro aqui em Reading. Ele também comentou comigo que os vídeos eram bem interessantes eu ver. E aí eu assisti esses vídeos aí, eu acho que gente, se foi mais de 100 vezes, eu tenho certeza que deve ter sido. Foi muitos vídeos que eu assisti, porque eu queria entender o comando, sabe? Pullover, straight ahead. Então, foi esses comandos aí que eu fui escutando, que eu falei, ótimo, agora eu tô preparada. Então, em 15 dias eu remarquei a prova e chegou o dia. E nesse dia, foi uma instrutora, foi uma mulher, né? Foi a mesma coisa, eu falei pra ela, you don't speak English very well. E ela falou, ok, né? Não falo muito bem, mas tudo bem, vamos lá. E ela pediu pra mim, e eu percebi que nesse dia, aquela examinadora, ela pediu bastante coisa, assim. Ela foi bem... Enquanto o outro tava bem mais tranquilo, ela foi bem mais rígida ali em si. Mas eu tava mais preparada, graças a Deus. E aí ela fez, né? Eu fiz 2 manobras. Uma delas foi a ré, né? Que eu paro numa rua e eu faço a ré para poder voltar ali na rua que eu tô. E a outra foi o stop. Você tá dirigindo, de repente ela te fala, né, que vai fazer o stop. Você tá dirigindo, de repente ela fala stop e você tem que frear sem olhar para trás, sem nada. É só assim, o espelho nem nada, é frear. É como se tivesse uma emergência na sua frente, você tem que frear, né? Então ela me pediu essa, foi bem difícil mesmo ali, mas eu fui super bem. E ela fez todo o percurso comigo, eu entendi todo o comando dela, foram 50 e poucos minutos aí, e ela vai pedindo pra você. Na minha época não tinha, na minha época ela perguntou se ela queria que eu colocasse no GPS, né, ou se ela fosse dar o comando. Eu falei pra ela que eu preferia que ela me desse o comando. Já no caso atual, eu acredito que o GPS é usado. É hoje isso mesmo, Larissa? Hoje é com GPS, no meu caso ele já chegou com o GPS dele, certo. Ele já colocou e colocou ali em cima. Aí ele fala pra ter uma hora que ele fala, né? Ele entra, na verdade, já comecei o teste seguindo o GPS. Aí você vai seguir o GPS até um ponto. Chegou num ponto, você vai parar de seguir o GPS e aí você vai seguir as instruções dele. Que aí ele fala, agora a gente não vai mais usar o GPS, eu vou te dando as instruções. Tipo, quando você vai virar à esquerda, certo. Onde você vai ir. Que foi igual ao meu, então. Isso. Perfeito. Então, tem isso aí, então, que é um novo teste agora, né? Que já tem isso. A Larissa fez no final do ano passado, então já estava valendo desde então. Ok, aí fez todo esse percurso, no final ela vai, né, ela para com você ali e aí naquele momento ela falou congratulations, eu falei, passei, nossa, eu fiquei muito feliz. O meu choro ali não era nem pela questão de eu ter passado no teste, mas foi muito mais por eu ter entendido o que ela estava me pedindo para fazer, sabe? Então, quem naquela época não domina muito bem o inglês e começa a perceber o que a pessoa tá falando, tudo muito, é um ganho, assim, muito grande que eu sei, eu super entendo as pessoas hoje que têm o receio de fazer e eu falo, não desiste, porque é possível sim, mesmo com um pouco de inglês. Tudo é uma questão da gente se dedicar àquilo, sabe? A estudar. No meu material mesmo de estudo, as pessoas falam, você tá vendendo algo mágico. Não tô não. É algo mesmo que eu tô vendendo pra vocês,
é um plano de estudo onde vocês vão ter que se dedicar muito, sabe? Bastante, para poder passar no teste, e é possível, você consegue sim. Então, é muito importante também falar para vocês assim, se vocês fizerem o teste num carro automático, vocês vão poder dirigir somente carro automático, tá? Então, se vocês fizerem um carro manual, vocês podem dirigir carro automático ou manual, ok? Isso é muito importante vocês saberem, que às vezes alguém não sabe e acha que pode dirigir os dois fazendo no carro automático. No meu caso mesmo, foi carro automático, eu não posso dirigir carro manual. Mas, agora, se eu quiser fazer novamente, aplicar para dirigir agora manual, né? Que teve um exemplo que uma vez a gente foi fazer a mudança de casa e a gente precisou alugar um carro e o carro não tinha automático, né? Aquelas vanzinhas, não tinha automático e a gente precisava, e isso foi complicado pra gente. Então, a gente quer fazer agora o teste novamente, mas pro carro manual. E você não precisa fazer o teste teórico novamente, tá? É só você marcar já direto o prático, aí você faz a sua avaliação no carro manual, ok? Acredito que eu tenha falado tudo pra vocês, tá? Então, se tudo der certo, ela te deu parabéns ali que você passou, algumas vezes ela fica com a tua carteira, no caso da Larissa, ela ficou com a carteira provisória da Larissa, e mais ou menos em uma semana chegou a full. Até 2 semanas no máximo, acho que chegou. Isso, pra chegar. No meu caso, a instrutora, ela cortou a minha provisória, né, no dia ali, ela cortou a minha provisória, e em 2 semanas chegou a minha full pra minha casa. Foi muito legal, né? Então, hoje com ela, eu já posso dirigir sozinha, já posso viajar sem problema nenhum, né? Não preciso estar dependendo de alguém aí, como é no caso da provisória, ok? Eu acredito que eu tenha falado tudo. Se eu tiver esquecido alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que aí a gente reforça isso, talvez, né? Se precisar gravar um outro vídeo, a gente grava, mas eu acredito que seja isso mesmo. Agradeço, assim, de coração, quem veio me acompanhando aí esse tempo todo. Obrigada por todos que compraram meu material. Agradeço muito que confiaram, que acreditaram ali na minha proposta, né? Fico muito feliz. E eu vou deixar um recado pra vocês, assim, do fundo do meu coração. Não desista, né? Mesmo que seu inglês não seja 100%, a gente tem que começar um dia, tá? Então, que você pegue o material de estudo para estudar inglês, você vai aprender inglês e vai tirar a sua habilitação. Tenho certeza, depende de você, tá bom? Beijo, gente, muito obrigado. E quem sabe a gente volta aí para os próximos vídeos aí, se precisar falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Beijo, fique com Deus, tchau, bye bye.